Olá, meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos concluir o módulo 8 sobre a diabetes e o caso dos transgênicos. Na aula anterior a gente viu como ocorre a transgenia, num aspecto específico que foi o uso da bactéria na produção de insulina, correto? Bem, essa não é a única forma de nós usarmos a transgenia e também não é o único benefício que podemos obter com ela. Primeira coisa que a gente precisa aprender ou compreender é que os organismos geneticamente modificados nem sempre são transgênicos. Existe uma segunda classificação, que são os cisgênicos. A diferença entre os dois tipos de organismos é que o transgênico, eu pego um pedaço do gene, um pedaço do DNA e coloco em uma espécie que não é sexualmente compatível, uma espécie diferente. Então ele pode ser completamente diferente. É o caso da produção de insulina, onde eu tenho uma bactéria, reino protista, e o gene humano, reino animal. Em termos de complexidade, seria sair do mais simples para o mais complexo. E definitivamente nós somos sexualmente incompatíveis com as bactérias. No caso dos organismos geneticamente modificados por cisgenia, já ocorre uma alteração do gene com genes de espécies sexualmente compatíveis. É como eu dizer que eu mudaria um pedacinho do gene de uma célula humana com um pedacinho de gene de outra célula humana. Quando ocorreu o mapeamento genético e que se destacou que ocorreu o mapeamento genético humano, o sonho de consumo das pessoas era poder escolher o perfil genético dos filhos, desde a cor dos olhos até a resistência a doenças. É claro que para a genética o interesse era esse, apenas na questão da saúde. Mas, como nós seres humanos temos todas as variações e qualidades de cabecinhas, né? Existem aqueles cientistas que ajudaram nesse mapeamento com um olhar mais físico. E muitas mulheres sonharam em, depois do mapeamento, escolher filhos para modificação genética, uma fecundação de óvulos e espermatozoides que me dessem uma combinação física dos sonhos. E assim vai do sonho de cada um, certo? Então, existem aqueles que são modificados geneticamente por transgenia e existe aqueles que são modificados geneticamente por cisgenia. Transgenia, quando não há compatibilidade sexual de jeito nenhum, e cisgenia, quando há compatibilidade sexual. Aqui nós temos especificados algumas aplicações dos organismos geneticamente modificados, alguns benefícios e alguns malefícios. Ah, professora, a senhora botou só 2 malefícios? A gente vai conversar sobre um pouquinho mais, mas eu confesso que acredito que existam mais benefícios do que malefícios. Para você entender isso, vamos começar pela aplicação. É possível utilizar os organismos geneticamente modificados na agricultura. E quando o meu foco é a agricultura, eu posso criar organismos que sejam resistentes às pragas que são comuns. Por exemplo, o cacau tem uma praga, eu não sei se o nome é ferrugem, não me recordo, que foi muito alardeada em uma novela que não é do tempo de vocês, tá bom? Então vocês não vão lembrar, que tinha o rei do cacau. Ainda hoje essa praga ela existe
E ela é terrível, vassourinha, lembrei. E quando ela acomete um cacauzeiro, eu preciso destruir o cacau de uma determinada área. Eu tenho uma planta só contaminada, existe um raio que eu preciso destruir os cacaus e retirar tudo. Eu não posso deixar nem aquela matéria orgânica ali para sofrer a sua decomposição e virar adubo, porque o agente patogênico da planta permaneceria lá. Então você imagina o prejuízo, porque um cacau, planta, eu preciso plantar e esperar crescer até um determinado momento em que ele se torna reprodutivo. Isso me traz muitos benefícios na agricultura, porque diminui o uso de agrotóxicos, diminui o uso de pesticidas, diminui então o investimento e o cuidado nesse aspecto. Isso torna mais barato a produção. É claro que aí já vou citar um dos malefícios. Eu preciso adquirir essa semente, né? E não é em qualquer lugar que a gente encontra. E quanto melhor preparada essa semente, quanto, digamos assim, mais benefícios ela me proporcionar, mais cara ela vai ser. Eu vou ter um investimento mais elevado no plantio para ter um investimento menor no cuidado. Eu posso ter a aplicação dos organismos geneticamente modificados na alimentação, certo? E nesse ponto eu volto lá na agricultura, na escolha de sementes que vão me gerar plantas com valor nutricional maior. Um estudo de aproximadamente 7 anos atrás mostrou que o valor nutricional do arroz ele tem diminuído. E isso está relacionado ao desgaste do solo. Isso quer dizer que os nutrientes que eu poderia obter, não apenas carboidrato, mas vitaminas e sais minerais, que eu poderia ter ao comer 30 gramas de arroz, hoje em dia eu só consigo se eu aumentar essa dosagem. Eu aumento a dosagem então de carboidrato para ter a mesma quantidade de vitaminas. Isso é ruim. No caso da obtenção de alimentos com grãos transgênicos, o arroz em especial, eu posso ter um grão com valor nutricional maior. E isso tem acontecido cada vez mais, pois as demandas alimentares do nosso planeta estão aumentando junto com o número de populações, certo? O número de indivíduos. Então, na alimentação, eu posso ter alimentos que são mais nutritivos, que tenham uma durabilidade maior. Então, se eu pego um mamão transgênico, onde essa transgenia me trouxe um valor nutricional maior e uma durabilidade maior, eu posso tirar, entre eu tirar do pé e consumir, eu poderia ter uma janela de 1 semana a mais. O que isso possibilita? Isso possibilita que uma fruta ela saia do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, em perfeito estado e em condições de ser consumida. Diminui-se também a perda de alimentos, porque infelizmente no nosso país a perda de alimentos entre a produção e o consumo beira 50%. Isso é um absurdo. É como eu dizer que metade do que eu vou produzir vai se estragar. Com alimentos vindos de sementes, de organismos geneticamente modificados, isso tem diminuído. Também tem o uso de OGMs na saúde, em produção de vacinas, produção de medicamentos, produção de kits rápidos para teste e identificação de doenças. Todos eles podem ser utilizados com OGM. Na indústria química, nós temos o uso de OGMs para a produção de enzimas. Lembra da produção de insulina, em que um organismo geneticamente modificado
ele era induzido a produzir essa insulina? Então, para a indústria química, eles são induzidos, por exemplo, a ingerir catalisadores ou enzimas que digerem gordura. E aí, essas enzimas, esses catalisadores são usados para fazer detergente. Olha só, que louco. Aquele detergentezinho que você bota na pia, passa na mão para tirar a gordura, ou passa na panela para tirar a gordura, ele utiliza enzimas advindas de organismos geneticamente modificados. Na indústria têxtil, ele está relacionado à produção de materiais ou substâncias colocadas no tecido que permitem que o cuidado dele seja, digamos, um pouquinho menor. Elas vão estar resistentes ao número de produtos que nós temos para cuidar, para lavar roupa. Alvejantes, por exemplo. Antigamente, a água sanitária ela era muito utilizada para lavar a roupa branca. Só que, com o passar do tempo do uso, com 3 usos, 4 usos da água sanitária em dosagens erradas, o tecido estava rasgando. Ela afetava muito o tecido. Hoje em dia ela afeta menos. Por quê? Porque os tecidos eles estão sendo produzidos com o uso de enzimas que vão fortalecer as fibras. Tá vendo? Tô falando só de benefícios, né? Então eu sei que eu posso usar organismos geneticamente modificados na prevenção e no tratamento de doenças. Observei que eu posso ter plantas que tenham produção maior, produção melhores, mais nutritivas e mais resistentes ao tempo. Isso me facilita muito o manejo na agricultura. Então eu vou ter um investimento maior nas sementes, mas vou ter um investimento menor no cuidado dela. Não é que eu vou deixar de cuidar, é que para cuidar eu vou gastar menos, além de ajudar na preservação do meio ambiente. Sim, se eu vou diminuir na agricultura o uso de agrotóxico, o uso de pesticidas, eu vou melhorar o meio ambiente, porque eu vou deixar de jogar produtos tóxicos no solo e esses produtos tóxicos normalmente vão parar na água. Agora, como malefícios, eu tenho que o comércio de sementes transgênicas ou de substâncias de organismos geneticamente modificados, ele é um comércio específico. Então, aqueles produtos são levemente mais caros. As sementes são mais caras, os medicamentos, o princípio ativo pode ser mais caro, porque ele vai me permitir uma produção maior, então o investimento inicial é mais caro. E é um comércio específico, não está, digamos assim, popular, certo? E eu tenho o risco de, no meio ambiente, ocorrerem cruzamentos com espécies nativas, ocorrerem cruzamentos de plantas, até animais que podem ser geneticamente modificados para me dar mais carne ou uma produção melhor de ovos, enfim. Há uma variação muito grande. E quando eles cruzam com espécies nativas, eu não sei o que pode acontecer. Para cada tipo de organismo geneticamente modificado, existem estudos específicos. É claro que tem todo um código de ética e de biossegurança que é acompanhado pelos órgãos competentes passo a passo. E toda vez que se está trabalhando com organismos geneticamente modificados, é preciso ter as autorizações completamente em dia. Nós temos no Brasil a Embrapa, que faz trabalhos maravilhosos e tem um acompanhamento excepcional, tanto para a produção quanto quando ela fornece esse material, o acompanhamento que ela faz com o produtor é maravilhoso. E temos as faculdades que realizam os estudos para tentar aperfeiçoar as técnicas que podem ser comercializadas, ok? Então, só para reforçar, os organismos geneticamente modificados não são necessariamente transgênicos, eles podem ser também cisgênicos. Um
porque não são compatíveis sexualmente, o outro são. Mas os benefícios e os malefícios, eles ainda estão em construção, ok? Acabamos de finalizar o módulo 8, agora nós temos desbloqueadas as atividades. Responda o seu livro, faça o acompanhamento através da Agenda Edu e a gente se vê na nossa próxima aula, ok? Beijo!